Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar o comércio bilateral entre o Brasil e a União Europeia. Esse comércio bilateral entre o Brasil e a União Europeia sempre foi considerado estratégico e prioritário pelos governos brasileiros. E o Brasil sempre foi considerado como alvo prioritário para a União Europeia. Apenas recentemente, alguns fatores podem estar alterando esse relacionamento. Primeiramente, a persistência da crise econômica global que atingiu de forma dura a zona do euro. Depois, o surgimento da China como uma potência econômica que já supera hoje a Europa como principal destino das exportações brasileiras. E também o nascimento dos BRICS como um potencial e com iniciativas que alteram de modo importante o fluxo do comércio internacional. Para nos falar sobre o comércio bilateral entre Brasil e União Europeia, o programa Agenda Econômica recebe hoje a doutora Ana Paula Zacarias, embaixadora da União Europeia no Brasil. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Embaixadora, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Muito obrigada. Pois bem, como já dito, a União Europeia e o Brasil têm uma relação longa, frutífera, né? Muito próspera, e são relações extremamente importantes, e o Brasil é considerado o mercado mais significativo da União Europeia, para a União Europeia, e também o país-chave no Mercosul. Mas é preciso que a gente primeiro dimensione como estão hoje essas relações entre Brasil e a União Europeia. Olha, o Brasil e a União Europeia estabeleceram em 2007 uma parceria estratégica. Isso significa que nós temos um relacionamento bilateral político extremamente importante, com cimeiras, com cúpulas que se realizam anualmente, nas quais participam os nossos presidentes, o presidente do Conselho e da Comissão Europeia pelo lado europeu e a senhora presidente Dilma Rousseff, agregando nessas cúpulas os respectivos ministros e, portanto, o nosso diálogo é um diálogo extremamente frutífero, interessante, em mais de 30 setores diferenciados, que vão desde as questões de direitos humanos, as questões sobre segurança e paz, as questões relativas aos mercados financeiros, questões de análise macroeconómica, investimentos, ciência e tecnologia. Mas o nosso relacionamento é também centrado, como disse, numa agenda extremamente positiva e importante ao nível económico, ao nível comercial. Não há dúvida que a União Europeia, apesar dos momentos de crise que tem atravessado, continua sendo um dos maiores mercados mundiais. A União Europeia é o maior exportador, o maior importador do mundo. Constituída hoje por 28 Estados-membros, o nosso poder de atração continua sendo muito grande. Apesar da crise, passamos, durante a crise, de 27 a 28 Estados-membros e 8 outros países se perfilam para poder fazer parte deste bloco económico. Quanto ao nosso relacionamento com o Brasil, o interessante é notar que, apesar da crise, nos últimos 10 anos o nosso comércio triplicou. E nós continuamos sendo o principal parceiro comercial do Brasil, se somarmos exportações e importações. A China tem vindo a crescer muito também, mas nós continuamos sendo o maior parceiro comercial do Brasil ainda. Além disso, o Brasil canaliza um enorme fluxo de investimentos do lado da União Europeia e, no seu conjunto, o Mercosul, em termos de investimentos diretos que aqui vêm parar da União Europeia, são maiores no seu conjunto no Mercosul do que a soma dos investimentos realizados pelos países da União Europeia na China, na Índia e na Rússia, combinado. Isso dá bem a dimensão do nosso interesse comercial com o Brasil e com o Mercosul também. Embaixadora, desde que essa aliança estratégica foi efetivada, a senhora falou aí que as exportações, o fluxo de comércio triplicou, né? Em que áreas, especificamente, hoje essa relação Brasil-União Europeia, ela se fortalece mais em quais áreas
estou dizendo apenas do ponto de vista comercial, né? A senhora listou uma série de outros interesses, mas do ponto de vista comercial, quais são aquelas áreas onde essa relação mais se fortalece? Olha, a União Europeia é o maior importador de produtos agrícolas brasileiros. Nós importamos café, etanol, soja e farelo de soja, e essas exportações brasileiras na área das commodities são extremamente importantes para nós. Mas não só isso, 30% do nosso comércio ele é de produtos manufaturados ou semi-manufaturados. E essa é uma grande diferença em relação a outros parceiros comerciais do Brasil. Por que é que isso acontece? Em grande parte também porque nós não podemos esquecer aquilo que nós chamamos fluxos interfirmas, ou seja, filiais de empresas europeias que aqui estão estabelecidas e que fazem trocas comerciais entre as suas matrizes e as suas filiais. Automóveis, por exemplo. Das 100 maiores empresas estrangeiras estabelecidas no Brasil, 26 são europeias. Então, isso dá bem conta da dimensão do caráter económico. Por outro lado, estamos começando a ter cada vez um maior relacionamento em outras áreas novas e que vêm por aí, a bioagricultura, áreas ligadas tudo o que chamamos de bioeconomia, no fundo, também ligadas com a aquacultura, com a investigação na área marinha, os novos combustíveis, o etanol de segunda geração, questões que estão na ordem do dia desse nosso relacionamento e que podem trazer no futuro fluxos comerciais interessantes para além do desenvolvimento da cooperação científica e tecnológica que temos. A senhora falou também de investimentos das empresas europeias aqui. Hoje os brasileiros vivem no seu dia a dia a relação com empresas europeias. Setor bancário, automóveis, né? Então as empresas europeias de fato são muito presentes no Brasil. Desde o advento da crise em 2008, esse nível de investimento tem diminuído? Quais são as perspectivas para o investimento das empresas europeias aqui? Olha, genericamente, o investimento não diminuiu. Pelo contrário, ele tem se mantido e, inclusive, o nosso relacionamento comercial, ele manteve-se com a mesma estrutura, ou seja, não nos tornamos um importador específico de commodities. Essa relação, de alguma forma equilibrada, manteve-se. Em relação à crise, o que é que eu posso dizer? A crise, nós estamos dando os primeiros passos para sair da crise agora. A crise foi muito dura, bateu forte na Europa, ela veio, como sabemos, dos Estados Unidos, mas nós tivemos um percurso muito intenso de medidas para sair da crise. 700 bilhões de euros foram investidos e mobilizados para estabilizar a moeda única, sobretudo para apoiar os Estados-membros mais vulneráveis, afetados pelos déficits muito elevados. Fizemos reformas no nosso sistema de governação, criámos mais Europa, tornámos-nos mais integrados. Criámos aquilo que nós chamamos agora o segundo capítulo da União Bancária. A gente criou uma moeda única, escrevemos o primeiro volume, estamos escrevendo agora o segundo volume e a União Bancária estou segura de que será uma realidade em breve. Fizemos um conjunto de reformas estruturais que foram iniciadas por cada um dos países, sobretudo por aqueles países que se encontravam numa situação de maior vulnerabilidade, e agora trata-se de dinamizar as nossas economias, gerando emprego, que é a coisa fundamental. Temos ainda muitos milhões de desempregados, sobretudo gente jovem, mas só podemos alcançar isso também investindo em ciência e tecnologia, em inovação, em educação. Essa é a grande aposta. E também nas pequenas e médias empresas, que são, digamos, a espinha dorsal da nossa economia e também da economia brasileira, para criarmos mais emprego com mais qualidade. Isto sempre tendo em vista o longo prazo e o médio prazo. Agora é difícil, as pessoas estão sofrendo. Famílias que têm o marido e a mulher desempregada, que estavam na mesma fábrica, que fechou. As circunstâncias sociais são duras em alguns dos países da nossa União. No entanto, eu acho que há essa esperança de que a médio e a largo prazo nós criaremos uma União verdadeiramente mais sustentada, não é? E mais sustentável para os nossos cidadãos. Essa é a esperança. E como dizia há pouco tempo
o Presidente Durão Barroso, Presidente da Comissão. Confiança e esperança são duas palavras que fazem parte da equação económica. Embaixadora, em meio à crise que ainda afeta bastante, né, tanto os Estados Unidos quanto os países da União Europeia, foi anunciado um acordo, um mega acordo, né, de comércio, de livre comércio entre Estados Unidos e a União Europeia. Uhum. Ou seja, nós sabemos que esse acordo vem combinado com uma série de medidas como desregulamentação de certas áreas, flexibilização de outras áreas. E pelo potencial e pelo volume em que ele vem sendo anunciado, imaginamos que ele pode afetar de algum modo as relações entre a União Europeia e o Brasil. Uhum. Como é que esse tema nós poderíamos entendê-lo e, digamos, de alguma maneira evitar que haja algum retrocesso nas nossas relações? Olha, antes de mais nada, eu acho que é bom frisar que a União Europeia, tal como o Brasil, é um forte apoiante do multilateralismo. Esse é, aliás, um dos pontos fortes que temos em comum nessa nossa parceria estratégica. E a gente acredita que o OMC é o lugar para resolver muitas dessas questões do foro económico e apostamos na agenda de Doha para o desenvolvimento. E estamos seguros que com o novo diretor-geral, a organização seguramente saberá dar os passos que são necessários. No entanto, a União Europeia, tal como muitos outros países, tem iniciado um processo de construção de acordos bilaterais. Esses acordos não vão em contra a OMC, eles estão feitos no espírito de livre comércio que é proposto pela OMC, mas, de alguma forma, uma vez que houve uma paralisia da organização durante muito tempo, eles foram a forma de irmos construindo o nosso relacionamento económico. Fizemos mais de 30 acordos desse género, aliás, com alguns países aqui da região, com o México, com a Colômbia, com o Peru, com a América Central, e esses acordos estão dando agora os seus frutos. Temos também um acordo em negociação com o Mercosul, há muito que vem sendo negociado e que esperamos agora que ele tenha uma janela de oportunidade para surgir. Em breve podemos depois falar disso. Por que é que eu digo tudo isso? Porque este acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos é, sem dúvida, como disse, de todos, o maior. O comércio União Europeia-Estados Unidos significa cerca de 70% do comércio mundial. E, efetivamente, já são duas economias tão abertas que as tarifas já não são a grande... Embora haja alguns picos tarifários que possam vir a ser reduzidos com este acordo. Mas ele visa, sobretudo, a questão da standardização, da regulamentação, de tornar mais coincidentes as nossas formas de regulamentação em coisas que são importantíssimas na área agrícola, na área da maquinária, na área das tecnologias de comunicação e de informação, por exemplo. Então, vai ter um impacto? Seguramente que sim. Seguramente que terá um impacto a nível mundial, mas que esperamos que seja um impacto positivo, porque esperamos que este acordo tenha um impacto muito positivo, quer para a União, quer para os Estados Unidos, e dessa forma também tenha um impacto positivo para o crescimento da economia mundial. Agora, obviamente, se nós conseguíssemos fazer o nosso acordo União Europeia-Mercosul antes desse, estaríamos numa situação... E o que impede, embaixador? Que, de fato, isso vem sendo discutido há muitos anos, né? É verdade. Houve um período em que ficou um pouco parado, depois retomamos as negociações. E eu estou convicta de que agora estamos perante uma possibilidade que não podemos deixar escapar, eu diria. Estão reunidas as condições porque, do lado europeu, nós temos uma oferta que está sendo feita, uma oferta de aberturas de mercado. Do lado brasileiro, sabemos que muito trabalho também foi feito nesse sentido. Há um compromisso dos ministros do Mercosul de fazerem a apresentação de ofertas de abertura de mercados até ao final deste ano. E, portanto, nós esperamos que até ao final deste ano, de 2013, a gente possa sentar à mesa e discutir esses aspectos de mercado.
porque os aspectos mais relacionados com cooperação, até mesmo com coisas que são complexas, como a propriedade intelectual e outros, têm vindo a ser paulatinamente discutidos e acordados. Não é? Uma grande parte do acordo está, enfim, nunca se termina enquanto não está tudo terminado, mas uma grande parte já está mais ou menos visada, chamemos-lhe assim. Falta agora sentarmos-nos para discutir as ofertas de mercado, que são sempre complexas, claro que sim, que são. Vai ser fácil? Não vai, mas os negociadores estão aí para isso, para conseguirmos ver no final e também sempre nessa perspectiva de médio e longo prazo, onde é que estão os ganhos. Todos têm a ganhar com um acordo de livre comércio, que é mais do que um acordo de livre comércio, porque é um acordo de associação. Esse acordo, União Europeia-Mercosul, que eu estou convicta que pode ser que até ao final do ano a gente veja como é que as coisas estão para que ele deslanche, efetivamente. Agora, não sei se, em razão da demora que esse acordo vem registrando, né? Mas também, por outro lado, pela ampliação do Mercosul, que está recebendo outros sócios, como a Venezuela, outros já se preparam para ingressar, como a Bolívia também, o Equador. Nós temos aí não sei se informações especulativas ou não, mas uma reiterada afirmação de que o Brasil poderia celebrar um acordo em separado com a União Europeia. Talvez isso até faça um movimento contrário a um momento em que o Mercosul está se consolidando e se ampliando. Mas a chancelaria brasileira não confirma, mas não há, digamos, uma informação objetiva em relação a isso. Qual seria a magnitude, a possibilidade de um acordo em separado, não, do Brasil com a União Europeia, já que o que o Brasil tem postulado, tem pavimentado no processo da integração latino-americana, vai até numa outra direção em termos de normas mais cooperativas, mais integrativas? Qual seria? Nós temos um mandato na União Europeia para negociar um acordo com o Mercosul. E, portanto, o acordo será, seguramente, União Europeia-Mercosul. Do lado brasileiro, sabemos também que esse tem sido sempre a postura da chancelaria e de todas as pessoas com quem temos falado, de que é um acordo Mercosul. O Brasil será um elemento central desse acordo, o Brasil poderá ser um motor desse acordo, mas o Brasil seguramente não avançará sem os seus parceiros do Mercosul. Agora, compete ao Mercosul decidir entre si as modalidades de como fazer, que tipo de flexibilidade apresentar. Flexibilidade de listas, de datas, enfim, isso é uma questão que o Mercosul terá que resolver. Nós, União Europeia, negociamos com o Mercosul, tenha ele a dimensão que tiver, tenha ele os parceiros que tiver, o nosso compromisso é com o Mercosul. Tal como o Mercosul está negociando com a União Europeia e não pergunta se temos mais um membro, se temos menos um membro, não é? Então, esse é o nosso compromisso, mas estou segura de que haverá espaço para uma flexibilização, ver como podemos efetivamente chegar àquilo que queremos atingir, com flexibilidade de um lado e de outro. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar aqui o papel que o surgimento de novos blocos econômicos, como o BRICS, pode pesar e trazer algum tipo de impacto no relacionamento entre o Brasil e a União Europeia. Mas também vamos dimensionar o papel que essa crise pode estar tendo na inflexão de algum tipo de importação e exportação entre esses dois blocos, o Brasil e a União Europeia. Continue com a gente aqui no Agenda Econômica.